Só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esse é um verso do Emicida e é uma inspiração para o nosso programa de hoje. A África é um continente com 54 países, cada um deles com culturas e tradições diferentes. Mas a sociedade ainda ignora essa complexidade e muitas vezes trata o continente como se fosse uma coisa só. Quarta, 25 de maio, foi o Dia Internacional da África e o Estação Livre de hoje vai falar sobre o continente com o respeito que ele merece. Cultura, ancestralidade, resistência e muito mais. É uma comunidade negra e a gente aprendeu a valorizar a nossa negritude. Cara, o Oroiá é resultado de vivências, né? Com criação de ritmos diferentes e tal, e chegando mais perto aí de um afrobeat, afro-brazilian beat, um afro-jazz. A gente vê que essa deficiência muito grande no ensino de África acaba se perpetuando na própria maneira que o racismo se configura no Brasil. A lei ela tem sua importância no lugar da legitimidade, da legalidade. Ou seja, por mais que haja posições contrárias a essa abordagem, hoje existe a legalidade, a legitimidade pela lei. A importância de ter esse acervo é para que possamos nos conhecer, né? Saber quem somos. Não dá para pensar o Brasil sem África. Metropolitana, cor cinza, concreto. A roupa, o comportamento e o visual fala muito sobre a gente e o que a gente pesquisa, o que a gente gosta, o que a gente faz. Verde e vermelho, pouco custo mais, no estilo é o completo. E para a gente falar das belezas e da potência que é a África, eu recebo aqui a empreendedora e ativista de migração e gênero Nádia Ferreira, que é guineense, e o sambista e sociólogo Tadeu Caçula. Boa noite, Nádia. Boa noite. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Cris. Prazer estar aqui com você, junto com Nádia, aqui no Estação Livre, e é um programa incrível que eu já sou fã, inclusive. O prazer é todo nosso. E para a gente começar essa conversa, por que é que o Brasil ainda sabe tão pouco sobre a África, Tadeu? Olha, primeiro eu digo para você, Cris, que o Brasil sabe pouquíssimo sobre o próprio Brasil, sobre a própria história social, formação da nossa população, é pouco conhecida pelo próprio Brasil. E, evidentemente, quando a gente pouco conhece nossa própria história, a gente também vai conhecer muito pouco a história do continente africano, que tem 100% de influência na formação da nossa sociedade, seja no campo cultural, no campo epistemológico, no campo social, econômico. Então, a gente passa a não conhecer profundamente o continente africano, porque a própria história das diásporas africanas não é contada de uma maneira muito aprofundada e de uma maneira que as pessoas tenham uma dimensão do tamanho da contribuição dessas diásporas africanas na formação da nossa sociedade. Nádia, você tem o mesmo entendimento que o Tadeu? Tenho sim, mas eu parto do princípio que sempre me fez pensar é quem escreveu a nossa história, quem contou a nossa história. Qual é o interesse que está por detrás dessa história e da forma como foi contada. Então, isso também traz muito do interesse, acaba de alguma forma influenciando o interesse das pessoas a conhecerem a história. A África sempre, embora seja muito rica, sempre foi contada, sempre foi trazida como um lugar de miséria, pobreza e guerra. Então, eu não tenho interesse em conhecer um lugar assim. Então, e quem contou a história desse jeito era quem estava explorando e tirando a riqueza. Por isso que aqui a gente abre espaço para que as pessoas possam contar a sua própria história. Então eu quero apresentar para vocês um povo muito especial, um território de resistência e orgulho da própria negritude. Esse é o Quilombo Barra 2, na Bahia. Formado há mais de 150 anos, a população luta diariamente pela preservação da sua história e pelo acesso a serviços públicos de qualidade. Você chegou numa comunidade quilombola. Como vai, senhor? Tudo bem, você? Tudo bem. Beleza. Estamos aqui na comunidade quilombola, fica 12 quilômetros do Morro do Chapéu. Hoje, aqui nós temos 160 habitantes. Criança tem mais criança que adulto. Essa comunidade aqui, ela tem em torno de seus 150 anos. Sou quilombola, graças a Deus, com muito orgulho. Os meus bisavôs foram escravos.
meus bisavôs. Tem que lembrar do passado para não repetir no futuro. Quem quiser aprender, que preste atenção. Tudo era de taiba. Na casa que eu morava mesmo era de palha. O fogão era de barro e não tinha aquelas latas de querosene. A gente cortava aquelas latas de querosene e fazia a chapa do fogão. E não tinha água encanada, nós lavava roupa lá naquela outra barra lá em cima. Nós saía daqui com trouxa de roupa para lavar lá. Pegava a água de lá também na cabeça. Hoje, graças a Deus, água tem, graças a Deus. Hoje já tem uma televisão, hoje já tem uma geladeira, já tem energia elétrica. Essa comunidade ela deu início com a agricultura, que foi a cultura do marmelo. O pessoal faz o doce, faz o licor do marmelo. E é uma fonte de subsistência, né, que é o que dá a renda para a comunidade. Das primeiras culturas nossas é isso aí, é o marmelo. E também tem a palma, que é muito consumida em Morro do Chapéu. Aqui eles já levam cortadinha, tudo pronta. Para ser vendido em Morro do Chapéu tem essa cultura de comer palma. É um cacto, esse cacto oriundo do México, que chegou aqui no Brasil realmente para solucionar os problemas de seca do Nordeste. E quem quiser aprender, que preste atenção. Que era antes para hoje, a gente vê que logo desse governo teve muitas coisas, projeto mesmo, que foi trancado, né? Médico só dia de quinta-feira, aí fica só o enfermeiro. Quando vai ter uma criança, como é que faz para ter a criança? Vai no morro. Aqui a gente precisava também de ter na comunidade pelo menos uma coleta seletiva. Quem não tem um buraco ali para queimar, juntar ali, outros deixa escoar no meio da natureza, né? Então vocês precisam de um ônibus escolar também? A gente tem, mas novo, porque tipo assim, a gente tem um velho, mas todo tipo assim, toda vez quebra, entendeu? A pessoa às vezes tem aquele racismo com quilombola. Principalmente na escola, por a gente ser negro, mas na roça e ser pobre, que tipo é muito feio com a gente que é da comunidade. E aí vocês falam o que pra eles? Eles falam que nós é negro, mas nós temos orgulho de ser negro. A raça humana é a ferida acesa. Vocês trabalham? Não. Ela sim. Se lasca na roça, a gente lasca na roça, isso sim. Minhas mãos tá aqui toda calejada de trabalho, gente, ó. Na colheita de tomate, cebola, pimentão, milho. A gente planta feijão, a gente planta, tem o café, tem uma banana, tem um aipim, né? Tem uma verdura que a gente planta. Que se aqui tivesse oportunidade pra gente ter um emprego, sabe, fixo, a gente já ficaria aqui, porque a gente se sente bem aqui. Eu vim da mãe África. Eu vim do quilombo, já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Aqui pessoas não precisavam sair para fora para trabalhar, né? E hoje a juventude quer buscar melhoras de condições para sobreviver. Se aqui tivesse uma fonte de renda maior, de estar buscando tipo uma cooperativa, seria muito importante, que não ia precisar dessas pessoas sair para aventurar um emprego lá fora. Né? Meu sonho é que todos os jovens tenham emprego aqui na comunidade. Meu sonho mais é colocar meus filhos na universidade, em uma universidade, né? Para mim ela é tudo, que é uma comunidade negra. E a gente aprendeu a valorizar a nossa negritude. Aquilo que os antepassados deixou pra gente, né? Porque o quilombo foi um lugar onde foi o negro foi refugiado e habitou ali. Eu não me imagino fora daqui, não. Eu acho que eu me sinto acolhida na comunidade. O quilombo luta pela vida que tem. É minha vida aqui. Nasci, me criei aqui e morro aqui. Nas lutas de sua ancestralidade, Dandara, as filhas de Acotirenes, mulheres negras remanescentes de Palmares. Caçula, será que a gente pode falar um pouco o que são comunidades quilombolas e por que existe luta para reconhecimento do território de vida dessas comunidades? Sim, Cris, é fundamental a gente compreender que esses territórios são territórios que historicamente vivem nesse processo de reconhecimento, né, de registro dessas terras
remanescentes ainda de um processo todo de luta da população, sobretudo no pós-abolição, que ocuparam importantes territórios do país. Existem centenas de quilombos ou comunidades quilombolas no país e que suas terras ainda não estão registradas como terras próprias, como terras exclusivas e de uso dessa comunidade, dessa população. Nós temos ainda uma luta gigantesca sobre a questão latifundiária no país e nós temos terras que já são historicamente ocupadas, cultivadas, cuidadas e organizadas socialmente por comunidades quilombolas do país. O quilombo, na verdade, é um lugar não só de resistência, de luta, mas é um lugar também de sociabilidade dessa população que, infelizmente, foi impedida de participar plenamente da estrutura social brasileira. Em São Paulo, por exemplo, existem algumas comunidades que já conseguiram o título, né? O pessoal da comunidade Caçandoca e outras terras quilombolas que ainda estão trabalhando na perspectiva de ter o registro de uso dessa terra, de ter a propriedade, o pertencimento dessas terras. E aí você tem essa questão também dessa reportagem linda, né, que foi apresentada agora pelo programa, que vai mostrando que, para além de ter direito de uso e de registro dessas terras, essas comunidades se reconhecem nesses territórios, que são territórios de aquilombamento, né, de acolhimento, de pertencimento e que as próprias comunidades vão se organizando financeiramente, socialmente, culturalmente. Então é fundamental que a gente compreenda essas terras, não só como um espaço ocupado por essa população pós-abolição, mas também como um espaço de sociabilidade dessa população. Ô Nádia, e algumas pessoas podem pensar, ué, mas o programa não é sobre a África, vocês estão falando de quilombo? E eu fico pensando, você de Guiné-Bissau, qual é a relação entre as imagens que você via lá em Guiné-Bissau e as imagens que a gente acabou de ver aqui no quilombo na Bahia? Eu fiquei assistindo com um sorriso, porque logo de começo, as coisas que foram mostrando, principalmente o jeito de fazer comida, o fogão que ela estava contando, que era de pedra e que tinha a lata que elas cortavam para colocar, então me trouxe muita memória, porque eu sou de Guiné-Bissau, passei a minha adolescência em Bissau, capital, mas eu cresci no interior, na roça. Então, muitas imagens, as meninas mostrando as mãos, eu cresci assim também. Plantando, colhendo, era arroz, mandioca, amendoins, hortaliças, tudo a gente plantava. A gente se alimentava dos animais que criava e do que plantava. Então, a gente vivia literalmente da roça. E o ferro de passar era igual da minha avó. Então, toda a história, assim, quando eu assisto coisas assim relacionadas ao Brasil, me traz muita memória da minha terra, como a gente estava falando. Sim. E quando o Tadeu falou a questão da luta para a posse da terra oficialmente, aí me veio a memória. A minha avó mesmo e as minhas tias-avós, elas moram no lugar, nasceram lá, cresceram lá, aí aquele lugar é deles, a casa é delas. E não tem essa questão de não está no papel. Mas não isso precisa de estar lutar no papel, pela terra. Então, isso de estar no papel foi levado para a África e trazido pelo Ocidente, pelo colonialismo. Porque os territórios africanos já eram divididos, mas não eram divididos de forma de posse, de estar no papel. Então, o quilombo é a mesma coisa, porque é a terra deles, e terra e país são duas coisas totalmente diferentes. É um lugar que você pertence, que você sente o cheiro, que é uma integração, você e o seu espaço. Então, para eles, esse espaço é deles. Não tem como outra pessoa chegar e falar, não, porque não está no papel. Mas quem disse que tem que estar no papel? Existe essa integração, esse cheiro, esse chão que eu piso. Isso, que faz parte de mim. Então, assim, foi muito bom. Mexe muito. Se emocionou. Que sempre bacana. Mexe comigo essas E de imagens. quilombo, a gente vai para a música. A música brasileira, desde sempre, se inspira nos ritmos africanos. E a banda Oroiá, de São Paulo, tem 3 integrantes senegaleses e está lançando o 3º disco, chamado Grigribá. Cara, o Oroiá é resultado de vivências, né? Com criação de ritmos diferentes e tal, e chegando mais perto aí de um afrobeat, afro-brazilian beat, um afro-jazz. Grupo quase que um coletivo, assim, né? A gente se apresenta de 9 a 11 pessoas. Hoje em dia somos em 8 brasileiros e 3 senegaleses.
Eu sou senegalês. Na banda de Oreia eu toco e dança também. O nosso ponto de princípio da música é o ritmo, né? E são os tambores, a percussão. A música nasce ali. Os dununs são os principais e logo ao lado deles vem djembe e sabá. São famílias de instrumentos. Estação Livre de volta e a gente vai direto para as ruas saber o que o povo sabe sobre a África e a riqueza dessa cultura. O continente africano é um continente muito grande. Mais de 50 países, se eu não me engano. Zimbábue, Zâmbia, África do Sul, Angola, Egito. Menino, pra te falar a verdade, eu nem sei, mas eu gostaria muito de saber sobre lá, viu? É o berço da humanidade, inclusive. É o local onde é encontrado os primeiros vestígios de evolução humana. Pesquisando música, eu sempre vejo como todos os instrumentos de uma orquestra ocidental que a gente conhece tem um parente, um ancestral que é algum instrumento africano. A nossa cultura aqui do Brasil é muito miscigenada e muito da nossa cultura vem da África. Religiosidade, muitas palavras. Palavras que a gente utiliza no dia. Proveniente do Yorubá ou de outros dialetos. A capoeira também, muito presente, as manifestações culturais. Esse penteado colorido também. Então a gente traz tudo que é relacionado à África pro Brasil. O personagem, o Nelson Mandela, que foi o libertador dos africanos. Com a questão do apartheid, com a questão de liberdade. Sou muito fã do Fela Kuti. Nossa culinária é muito africana, né? A própria feijoada, que é um símbolo da culinária brasileira, ela surgiu das senzalas. O acarajé, o dendê. A tecnologia, o esporte, muita coisa que tem na África, principalmente na África do Sul, que a gente pensa que lá não é desenvolvido, mas às vezes lá é mais desenvolvido que aqui. A África não é um estereótipo, a África não é só aquilo que conta pra gente como se fosse algo fácil. Que beleza, pessoal super informado sobre a África. Muito que bem. ótimo. Nádia, no bloco anterior você falou sobre a África ter sido apresentada ao mundo como um continente de miséria e de violência. Muitas das criações, das invenções que a gente utiliza hoje são invenções que iniciaram ali naquele território, mas foram marginalizadas pelos europeus. Será que a gente pode citar algumas coisas? Olha, uma das coisas que começa é a própria questão da geladeira. Todo mundo acha que geladeira foi uma coisa inventada pelo europeu. A geladeira é uma coisa africana. Olha que bacana, geladeira. A geladeira eu não sabia. Aí o europeu só foi dando os toques deles. A questão dos navios. Os navios também foram invenção dos africanos. Aí que o europeu... como dizer, são coisas que o europeu foi se apoderando. A questão do alimento, que a gente fala, não, mas alimento saudável, agora tem tudo, não, alimento saudável, vamos comer alimentação saudável, vamos comer verde, vamos comer folhas, vamos comer... É uma coisa que o africano já estava comendo. Só que agora virou chique, porque virou o outro lado do mundo está fazendo, mas já era. Então, essa questão de alimento, de folhas, de tratamento, tudo são coisas que vieram do continente africano. E próprios estudos, né? Como geometria, Sim. matemática, Isso. tudo se inicia lá, né, Caçula? Medicina, astrologia, a filosofia. A África sempre foi muito tecnológica. Sim. Muito da tecnologia africana foi, na verdade, usurpada pelo europeu colonizador, retransformada por algumas questões e trazidas para o nosso conhecimento. A África é o berço da tecnologia, é o berço da humanidade. Acho que a maior invenção, a maior tecnologia criada pelo continente africano foi a humanidade. A humanidade já é a grande invenção do continente africano, é muito tecnológico. E é bem interessante quando a gente vê essa reportagem das pessoas estarem muito informadas sobre o continente africano, né? Essa desconstrução da ideia de que a África é um país
e que existe lá 55 países, né? 54 a gente conta, mas tem um país que não é reconhecido pelo colonizador, mas não precisa do reconhecimento do colonizador. São 55 países. E são países que têm as suas especificidades, sua contribuição, suas tecnologias e a sua maneira, inclusive, né, cosmológica de se apresentar e que, infelizmente, nós aqui ainda não temos a noção plena do quão potente é o continente africano, seus países, seja do norte ou do sul, né, do país. Então, acho que é bem Caçula, legal. você é um estudioso dessa cultura. Você escreveu um livro, Casa Verde, a Pequena África Paulistana, né? Qual é a relação desse bairro que tem uma cultura negra muito forte aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, com a África? É bem interessante, porque a pesquisa ela vai se dar na medida em que a gente vai reconhecendo esse território como o território mais preto da cidade de São Paulo, né? A Casa Verde, Cachoeirinha, Bairro do Limão, Freguesia, quer dizer, toda a zona norte de São Paulo é onde você tem o maior número de concentração de famílias negras, por conta de um processo também, né, da expansão da cidade de São Paulo, aquilo que eu defendo, exatamente, que eu defendo no livro como uma higienização étnica da cidade de São Paulo, fez com que essa população migrasse, né, essas microdiásporas que aconteceram dentro da cidade de São Paulo, a maior parte foi levada para a Zona Norte, e consigo foi levado também as suas tecnologias, seus saberes, suas cosmologias. O maior número hoje de escolas de samba nós temos na Zona Norte de São Paulo. Ilês de Candomblé, templos de Umbanda, o afoxé mais antigo do Carnaval de São Paulo está na Zona Norte de São Paulo, o sambódromo de São Paulo. Salve a Zona Norte tá ali de São na Zona Paulo. Norte. Então, Casa Verde, uma pequena África paulistana, é um olhar sociológico, mas de um sambista que está compreendendo também esse lugar de identidade e também compreendendo que a partir da cidade de São Paulo a gente pode discutir nas grandes cidades do país esse processo microdiaspórico que aconteceram, que também contribuíram para a identidade do nosso país. Perfeito. Nádia, e a gente viu ali no pessoal nas ruas, o pessoal muito bem informado, mas existe uma desinformação muito grande com relação à África, e eu tenho certeza que você deve ter ouvido ao longo desses anos que você está aqui no Brasil, algumas perguntas absurdas com relação a esse continente. Fala um pouco para a gente. Olha, já ouvi muitas perguntas realmente absurdas, algumas que você fica assim, isso é para eu responder ou foi só falou alto, sabe? Pensou alto, É um não é? pensamento alto. É um pensamento alto que não... tipo, lá na África, tipo, vocês de onde? Primeira pergunta, eu falo, sou africana, sou do continente africano. Ah, você é na cidade perto de Angola? Eu falo, não, eu sou de Guiné-Bissau, meu país fica no norte da África. Angola, outro país, fica lá para o sul da África. Você veio como? Você veio de barco? Não, eu vim de avião. Ah, tem avião, sabe? Essas perguntas. E são perguntas feitas agora, recente, então, né? Isso que eu não consigo entender, porque antes podia-se dizer que não tem essa informação, porque as pessoas não têm acesso a livro, mas todo mundo tem um celular na mão agora, praticamente. Então, é questão de ter vontade de conhecer essa história, né? Também. Então, tem muito isso. E as perguntas realmente são absurdas no nível que chega a ser, para nós, chega a ser humilhante. Eu estou aqui, eu conheço, eu convivo, eu compartilho. Como é que essa pessoa não me conhece? Quer dizer, não está interessada em quem eu sou. E em quem ela é também, dependendo de quem te pergunta. Se for o negro brasileiro, de alguma forma não está interessado na própria história, não conhece a própria história, por isso que não conhece a minha história. O rapper Rincon Sapiência une a cultura brasileira africana nas suas músicas cheias de swing e potência. Eu fui até a casa dele para a gente conversar sobre as influências na música, no comportamento e as descobertas que ele fez durante suas viagens para o continente africano. Estação Livre hoje está na rua, nós estamos fazendo um rolê em Itaquera. Salve! Rincon Sapiência, olha aí! Manicongo, bora, vamos entrar. Quebrada, nós mesmo, dói menos, aceita a nossa obra sendo feita. Ok, Rincon Sapiência, mais conhecido como Manicongo. Certíssimo. Ah, cara, tô aqui na casa do Rincon de Itaquera. De onde você vem, ei, de onde você vem. Coab 1. Saiu de Itaquera pro mundo com direito a paradas no continente africano. Exatamente. Certo? E aí, seu trabalho incrível
2 álbuns, um cara conhecido como extremamente criativo aí no mundo artístico, no mundo do rap. Como é que o continente africano influencia em toda essa criatividade? Me influencia muito, né, pela magnitude toda do continente, né? É onde a gente se reconecta com a nossa identidade étnica, é onde a gente fica olhando se acha alguém parecido com a gente, né? Quando a gente vai falar, tem uma série de coisas que a gente faz e percebe quando se conecta com o continente. Mas artisticamente falando, teve um lance que foi muito interessante, porque eu fui para lá a primeira vez, Senegal e Mauritânia, em 2012. Não era um momento que meus trabalhos estavam na melhor das fluências. E chegando lá, eu me conectei com artistas de Senegal, né, de Dakar, que foi o primeiro país que eu fui. E ali, o que aconteceu? Mesmo não entendendo o que eu canto em português, o pessoal recebeu muito bem as músicas e muitos artistas de países que falam o francês também, às vezes não conseguiam trazer o mesmo calor que o meu som conseguia. Ei, pela minha raça não tem amor. Lava a boca pra falar da minha cor. Se eles quiserem provar do sabor, peça bem sabor, bater no tambor. Quando eu voltei pro Brasil dessa primeira viagem, né, Senegal e Mauritânia, eu entendi que a minha parada era trazer essa energia, porque isso ia me dar a possibilidade de conectar com o mundo. E aí eu comecei a fazer todo o projeto que veio a se tornar o Galanga Livre, que só foi sair em 2017. E que é um trabalho 5 anos depois. Exatamente, que me abriu muito caminho, meio que dá uma reviravolta na minha carreira, assim, né? E é um lance fictício, né, no álbum Galanga Livre, que no caso é um escravizado que mata o seu senhor de engenho, e o disco fala de liberdade em todos os sentidos, então eu trouxe essa amarração, né? E Galanga, por sua vez, era o nome de Chico Rei, que foi um abolicionista, conta a história que ele trouxe ouro nos cabelos, e com esse ouro ele comprava a alforria de muitos escravizados, né? Escravos apoiam meu desempenho, foi eu que matei o senhor de engenho. Eu estava no Aparelho Luzia, numa madrugada, DJ toca ponta de lança, e aí todo mundo já sabia cantar, e eu fiquei assim, tipo, como eu não sei, como eu não conheço, mas aquela música, aquela batida me mostrou que eu estava ouvindo algo que era muito novo na cena do rap nacional, né? No ponta de lança, o início que tem tá. Com sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Eu pensei funk pra fazer isso. Aí, recentemente saiu um vídeo na internet que era um moleque batendo na mesa fazendo ritmos africanos. Aí todo mundo me marcava, olha de onde o Rincon pegou, e eu nem conhecia. Isso eu nem conhecia. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de seró e dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. E aí vem a segunda viagem. E aí foi Cabo Verde. Foi uma iniciativa sua, você quis ir novamente, ou foi um convite, você foi participar do festival, como é que foi isso? Foi o festival Creole Jazz Festival. Aí eles convidaram a gente para se apresentar. Na ocasião eu estava em processo de gravação e produção do meu segundo álbum, Mundo Manicongo. Lição, nossa abolição é nosso combate. Cachorro bravo fica quieto, o cachorro manso late. Grupo novo, mistura de Brasil, Cabo Verde. Eu e meus parceiros aqui. E também eu acabei mergulhando mais em conhecer a cena contemporânea, que é algo que eu me interesso muito, né? Que muitas vezes falam do continente africano com muita nostalgia, com aquela cultura tribal. Um olhar na ancestralidade, sempre. Isso, exatamente. E exatamente agora, 2022... Quebrar a história única, né, que contam da África pra gente, né? Exatamente. Agora, 2022, o bicho tá pegando, tem muito artista, muita gente fomentando moda em alto nível. Na pegada africana, nada discreto. Muito estilo, pouco custo, foi um conselho. Eu achei legal você ter falado da moda, ter trazido essa conexão da moda, porque eu enxergo você, esse cara conectado, e seu primeiro hit lá atrás tinha tudo a ver com moda, inclusive você quebrava estereótipos, né? Porque você era um rapper que vinha cantando uma música num momento em que o rap sempre vinha questionando o status quo ali, que era a dificuldade, a vida, a luta da periferia. Você veio falando de moda. Eu sou nativo daqui do Brasil, mas habitualmente as pessoas me perguntam num táxi, em algum comércio que eu vou, assim, se eu sou estrangeiro, ou principalmente se eu sou africano.
E isso se dá muito por conta das cores que eu uso nas roupas, dessa comunicação. Então aí você vê que a roupa, o comportamento e o visual fala muito sobre a gente e o que a gente pesquisa, o que a gente gosta, o que a gente faz. Então, naturalmente, a moda eu preciso, né, para eu conseguir me comunicar com o mundo, eu preciso estar alinhada com ela também. Muito obrigada por receber aqui na sua casa. Eu espero que no próximo trabalho eu possa voltar novamente. Eu vou contar com você. É isso aí, gente. Rincon, sapiência. As águas do mar tem sal, o sal no corpo, conforto eu axé. O mar sem sol fica tudo tão frio e o frio é aquilo que o corpo não quer. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar da Lei 10.639, que determina que a história da África seja contada nas escolas brasileiras. Não sai daí porque é muito rápido. Que África é essa? Esse país tem 3 capitais e 11 idiomas oficiais, minha gente. Além disso, contorna toda uma outra nação, o que significa que tem um país dentro dele. Foi lá que aconteceu o primeiro transplante de coração do mundo. Sede de paisagens belíssimas, vários patrimônios Unesco, é o 7º maior produtor de vinho do mundo. Foi lá que surgiu a minha combinação favorita, Pinotage. Em 1940, foi o local onde implantaram um sistema de segregação racial, o Apartheid. Em 94, elegeu seu primeiro presidente negro. Ele, Madiba Tata Nelson Mandela, que morou na mesma rua de um outro ganhador do Prêmio Nobel. Já sabe de que país eu tô falando? Eu tô falando da África do Sul. Partiu tomar um Pinotage na Table Mountain? Desde 2003, a Lei 10.639 tornou obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade curricular do ensino fundamental e médio do país. A professora Cibele de Paula, da Escola Municipal Vinícius de Moraes, Zona Leste de São Paulo, vem transformando a realidade dos alunos, com práticas de educação que respeitam a aplicabilidade da lei e que tornam o ensino diversificado e propagam o papel fundamental da cultura africana na construção da sociedade brasileira. Desde 2009 desenvolvo a prática, a abordagem da questão racial, tanto na sala de aula, e a partir de 2012 eu expandi um pouco desse trabalho no contraturno da escola. Eu comecei o projeto de dança, trabalho dança brasileira, com um foco maior na matriz africana e indígena, e também trabalho o jogo Mancalauelê e o jogo da onça. A corporificação da abordagem antirracista, da temática negra na escola, ela é um processo, então nossa escola está nesse processo. Eu chorei! A lei ela tem uma importância grande para que professores possam trabalhar questões negras, mas nós sabemos que o racismo estrutural nos atravessa e que muitas vezes trazer essa cultura simboliza você ter uma retaliação. Então a lei ela tem essa importância no lugar da legitimidade, da legalidade. Ou seja, por mais que haja posições contrárias a essa abordagem, hoje existe a legalidade, a legitimidade pela lei. Então a gente vai ter leitura, então vocês vão receber livros diferentes. E depois a gente vê esses livros diferentes, a gente vai pensar e vai conversar o que esses livros têm em comum. Uma outra coisa importante é que a lei, ela garantiu que os estudantes, às vezes municipais, privadas, tivessem acesso a uma outra narrativa sobre a história, né, sobre a história do Brasil, que é a narrativa da resistência negra. Por muito tempo, por exemplo, na minha escolarização, eu tive acesso ao 13 de maio. E aí eu recebia lá no 13 de maio, passado no mimeógrafo lá, 2 imagens negras de pessoas com a roupa rasgada e ponto. E na 6ª série eu via lá o ciclo da cana-de-açúcar. Então hoje você tem uma literatura vasta, com autores negros e personagens negros, começa a ter livros didáticos com uma produção teórica que trazem outras narrativas negras, que trazem a resistência negra para os alunos. Isso contribui para a formação de caráter. Esse livro aí a gente conhece, hein? Eu leio
Rainbow. Ela escreveu o diário, ela ficou famosa, foi viajar e também escreveu música. E ela catava papel para fazer um diário. E ela era faxineira. O maior desafio hoje da aplicabilidade da lei é romper com a concepção de colonização. O professor passa por uma formação muito eurocêntrica na faculdade, chega às vezes na escola com essa concepção e para você trazer a perspectiva africana, antirracista, você tem que fazer uma ruptura com isso. Então não dá para você fazer uma aula só você lá na frente, não dá para você ficar pensando em passar só texto na lousa, sim, você tem que fazer uma roda, você tem que pautar na circularidade, tem que sair de uma lógica grafocêntrica, que sua pauta é escrita, e pensar no conhecimento, numa construção de conhecimento oral. Eu dancei coco, frevo, joguei mancala e o jogo da onça. Eu aprendi que o coco é vô do samba e eu dancei a outra dança, que é o jongo. Para as crianças negras, você contribui para uma formação de reconhecimento dessa identidade negra, não sobre uma narrativa de opressão, de sofrimento, mas uma narrativa poderosa, melhor do que empoderada, ao meu ver. E para as crianças não negras, coloca elas um dever ético, uma consciência de se posicionar contra o racismo. E também de entender que essa origem negra, ela tá na sua família, nos seus amigos. Então, ter uma visão de ódio, um olhar de ódio para eles, para essa cultura, não faz sentido. A pele da menina é quase igual ao seu. Sim, tá. Certo. O cabelo dela é bem enroladinho. É importante entender que a educação ela está na sociedade, não é a parte, né? Então, se esse atravessamento da lei também contribui para que as crianças hoje tivessem mais acesso a outras imagens, outras referências de mulher, outras referências de cabelo. O que esses livros têm em comum? Todos eles têm o quê em comum? Cultura negra. Todos eles têm cultura negra. Todos eles têm um personagem negro e uma cultura negra. Eu já vi crianças que não são da minha turma, né, e que veem algum colega ofendendo outro e eles têm animação contrária. E aí quando a gente vê crianças não negras, crianças brancas se posicionando contra o racismo, a gente vê que a gente está no caminho certo. Né, que daqui a alguns anos teremos cidadãos aí com uma consciência mais responsável, mais humana, né? Vocês sabem que a única coisa que me entristece nessa reportagem é saber que a realidade da Escola Vinícius de Moraes não é a realidade do Brasil, porque a gente sabe das dificuldades e dos desafios da aplicabilidade dessa lei. Caçula, qual que é a importância da educação para combater a discriminação racial? Cris, primeiro parabenizar por essa belíssima reportagem, necessária reportagem, que ela fique replicando muito aqui na TV Cultura. É essencial que a gente, de fato, traga narrativas como essas para a conscientização das pessoas. A Lei 10.639, que fará 20 anos agora, é uma lei que ainda está sobre um processo ainda de muita resistência, sobretudo de educadores e, sobretudo, de algumas escolas que ainda resistem em trazer a cultura africana e afro-brasileira como um fator epistemológico para a formação das crianças, dos jovens. Inclusive, a própria professora na reportagem traz a dificuldade que nós temos de acessar essa formulação, essa sistematização da história africana e afro-brasileira nas próprias universidades. A gente acaba formando também profissionais da área da educação sem esse conteúdo metodológico, pedagógico, para que elas possam aplicar também na sua sala de aula. A lei ela é fundamental, ela é essencial para que, de fato, a gente possa desmistificar essa história de que o continente africano não contribuiu para a nossa formação e, ao mesmo tempo, compreender que é importante que a gente trabalhe mais essa questão dos livros didáticos, desconstruindo esses livros didáticos, que colocam a gente num lugar apartado da estrutura social e, ao mesmo tempo, fazer muito uso dessa bibliografia muito bem produzida nos últimos anos. Então, é fundamental que, de fato, a gente compreenda para as professoras, para os professores, para os profissionais de educação que estão assistindo esse programa, que se dediquem um pouco mais em trazer para dentro da sala de aula, para os alunos, o conteúdo metodológico, toda essa produção bibliográfica, para que a gente possa formar cidadãs e cidadãos numa perspectiva de uma educação antirracista. Fundamental que a gente tenha essa consciência, assuma esse papel e, de fato, a gente tenha condições de contribuir para a formação de uma sociedade, daqui a pouco tempo, uma sociedade antirracista. Nádia, o seu primeiro ensino, o seu ensino fundamental e médio, acho que foi em Guiné-Bissau. Mas você é mãe, tem uma filha adolescente que estuda, que foi educada aqui no Brasil. Como é que é essa relação da educação e do ensino
de África na escola em que sua filha estudou? Olha, infelizmente, na escola que a minha filha estudou, ela não teve muito contato com isso. Então, toda a formação dela, o conhecimento da África, da cultura africana, do que é ser uma criança ou agora uma adolescente negra, ela teve que vivenciar em casa, não na escola. Eu lembro um episódio que quando ela tinha 3 anos, ela queria ter o cabelo igual da amiga, um cabelo liso. Então, foi todo um construir da identidade dela, que a professora falou para ela que ela não era tão negra. Eu falei, irmã, você é negra? Mãe, a professora falou que eu não sou tão negra. Então, era questão de pele. Então, são essas desconstruções que vão sendo feitas com as crianças, desde pequena. Eu estava conversando com o Tadeu que eu vivenciei muitas questões da cultura africana, de ver cultura africana como algo negativo aqui no Brasil através da minha filha. Porque eu vim para cá uma mulher já. Então, eu não fui uma criança negra no Brasil, não fui uma adolescente negra no Brasil. Eu fui uma mãe negra, uma mulher e uma mãe negra. Então, eu vivenciei tudo isso e eu estagiei por 2 anos nas escolas e eu não via isso. E tudo que as pessoas, os educadores e a escola, a gestão escolar colocava é que não tinha material para isso. Então, essa reportagem, assim, que eu amei, mostrou que é possível. Então, não é questão de material, é lei. Por que não está se cumprindo? Não é questão de material didático. Tendo vontade, dá para fazer, que a professora mostrou isso. Em 2020, a jovem Fatou Ndiaye foi vítima de racismo em um grupo de WhatsApp de colegas do colégio. Após o episódio de violência, a Fatou passou a produzir, então, conteúdo sobre racismo nas redes sociais. E foi em 2021 que ela abriu a Africa Academy, uma consultoria para atender empresas e pessoas interessadas em ampliar os conhecimentos sobre a África. O Africa Academy foi uma iniciativa que nasceu de um problema que o Brasil enfrenta há muito tempo, que é a falta do ensino de África nas escolas e nos ambientes acadêmicos, né? A gente vê que essa deficiência muito grande no ensino de África acaba se perpetuando na própria maneira que o racismo se configura no Brasil. A África está em todas as áreas. O ensino de África não é só sobre entender questões raciais, mas sim também entender como o nosso mundo se configura. Então a gente acha relevante trazer para várias instâncias da sociedade. A ideia é atingir o público individual através de cursos, materiais, artigos científicos que já estão publicados no nosso site, etc. O meio empresarial através de consultorias, palestras, diálogos com empresas. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de conversar com algumas empresas sobre essas questões. E através do meio acadêmico, através de escolas e projetos com governos estaduais e escolas estaduais para atingir alunos de base, de ensino médio também, etc. A gente vê 2 principais visões. A gente tem aquela visão de que a África não produz, a África não consegue se desenvolver, etc. E também tem uma visão muito folclórica, baseada em estereótipos sobre o que é a África, sobre o que é a cultura africana. Elas têm a mesma raiz, né? Que é o fato do brasileiro não conhecer a história da África e ter uma visão imaginada do que é o continente africano. Hoje é dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Hoje o mundo vai falar sobre a situação racial no Brasil. Mas a gente não passa racismo só no mês de novembro. A gente passa por situações de racismo o ano todo. Que a gente consiga falar desse tema não só em novembro. Também você entender como o nosso mundo se configura, até porque as primeiras civilizações modernas aconteceram na África. Então não se trata apenas de conhecer a história do povo brasileiro, que é importante sim, para você combater qualquer estigma social e todas as situações que as pessoas negras enfrentam no Brasil, mas também é uma forma da gente entender nossa sociedade. Então eu acredito que a juventude se inserir nisso é um movimento natural e totalmente necessário, né? Porque a geração que está sendo afetada por essas questões e a geração que tem ainda mecanismos para conseguir evoluir é a minha geração, é a que está entrando no ambiente acadêmico agora, é que está saindo, é que está tentando expandir esse debate, né? Então acredito que é essencial que a juventude faça parte dessas discussões. E o Estação Livre vai para mais um intervalo, mas fica com a gente que não acabou. Daqui a pouco eu vou voltar para falar e te mostrar o Museu Afro-Brasil. Faz uma pesquisa sobre civilizações antigas africanas.
Dá uma olhada, principalmente Kemet, né, Egito, Kush, a gente vai lá para Etiópia, a gente vai lá para Gana. Busque entender suas histórias, a filosofia que rolava, suas políticas, a forma que se davam essas culturas. E a provocação é, dá uma olhada o que acontecia, por exemplo, com as civilizações europeias, nesse mesmo período. Porque aí dá pra gente começar a conversar sobre a motivação do que se levou ao racismo, enfim. Estação Livre de volta. Que tal fazermos juntos um tour pelo Museu Afro-Brasil, que fica aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera? O nosso vídeo-repórter Rodney Sugita acompanhou o Gabriel Rocha, educador do museu, e conheceu algumas obras importantes que retratam a presença africana no país. Salve Estação Livre, meu nome é Gabriel, eu sou formado em História e sou educador aqui no Museu Afro-Brasil. A proposta do museu é pensar o Brasil a partir da África, ou a partir de suas matrizes africanas. Bora conhecer o museu? Essa obra aí é um baobá, do Emanuel Araújo. O baobá ele é bastante significativo, né, para vários povos africanos. É a árvore que ela geralmente está vinculada à memória, à sabedoria. É aquele lugar onde o griot se senta e as pessoas se sentam à sombra desse baobá para ouvir as histórias, para trocar saberes. África Diversidade e Permanências, que é um núcleo para pensar tanto a diversidade, a pluralidade cultural dos povos africanos, né? E as permanências dessa pluralidade em nós. Essa sala, que é uma instalação que representa um navio negreiro. Notem que o que nós temos aqui é um esqueleto, uma estrutura. É uma estrutura que representa os barcos que trouxeram os africanos. São, via de regra, objetos de tortura. Correntes nessa bola aí para impedir, né, que escravizados fugissem, né, ou para castigá-los, né. E na primeira oportunidade, os negros fugiam, né, se aquilombavam, se rebelavam, né. E a história do Brasil nos mostra muito dessa rebeldia negra. O núcleo de religiosidade, que chamamos de sincretismo religioso, não foi uma via de mão única. As religiões de matrizes africanas sofreram influências da religião cristã, né, por uma imposição colonial. No entanto, elas também modificaram o cristianismo no Brasil. O núcleo Trabalho e Escravidão busca sintetizar quase 4 séculos de nossa história, né? Pensando que a história do Brasil, ela, desde a colonização, tem muito mais tempo de história com escravidão do que sem. Tem o núcleo de História e Memória, que é um núcleo para pensar o Brasil a partir de figuras negras que se destacaram em nossa história, para pensar também fatos históricos que contaram com a participação decisiva do povo preto no Brasil. O núcleo A Mão Afro-Brasileira, que é um núcleo dedicado às artes, desde o período barroco até a arte contemporânea. E aqui a gente entende o barroco como um estilo afro-brasileiro, na medida em que boa parte desses artistas barrocos eram negros e mestiços. Esse espaço é dedicado ao Sidney Amaral. Essa obra é o estudo para o incômodo. Muita gente que olha para essa obra pode fazer uma leitura dela de uma alegoria do Brasil. Faz uma sobreposição de tempos históricos e, com isso, ele consegue fazer aquele movimento, né, de pensar o presente a partir do passado. Sidney Amaral ele trabalha com diferentes linguagens, né? Tanto a pintura quanto a escultura. Que bloco é esse?
Esse espaço aqui é um núcleo de festas, né? O sagrado e o profano, no contexto brasileiro, no contexto latino-americano, muitas das festas trazidas pelos ibéricos, muitas festas que estão ali nos calendários cristãos, né, católicos, são africanizadas. E aqui tem algumas representações de parte dessas festas, né? Um pouquinho de diferentes regiões, seja do Pará, do Maranhão, seja de Pernambuco, né, com os maracatus, seja aqui do Sudeste com as congadas. A importância de ter esse acervo é para que possamos nos conhecer, né, saber quem somos. Não dá para pensar o Brasil sem África. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Acho que nós três já visitamos o Museu Afro-Brasil, né? Já. Nádia, qual que foi a sua impressão? Olha, foi muito difícil para mim, sabe? Porque é um contexto diferente daquilo que eu conhecia como África. Eu cresci como africana na Guiné, no meu país, e eu via uma África livre, que eu passeava, que simplesmente um lugar maravilhoso. Aí, quando eu vim para cá, a primeira vez que eu fui, assim, foi de entrar no museu, começar a ver e ficar simplesmente calada. Não conseguia. Eu não tinha ação, eu não tinha palavra de ir vendo tudo aquilo, da revolta, e ao mesmo tempo... Não sei, e mesmo assistindo reportagem ainda fico sem palavras. E uma das coisas que se vê que quando se conta a história do africano, do continente africano, sempre se conta a história a partir da escravidão. Nunca se conta a história do continente africano e da África através de seus conhecimentos, sabedorias da tecnologia, do desenvolvimento que o europeu importou para se desenvolver. As construções, pirâmides e outros tipos de tecnologia, de cana-de-açúcar, café... Tudo que o africano trouxe. Então, não se tem isso. Não se tem isso, né? Caçula, estaria aí a grande importância do Museu Afro-Brasil, que é contar essa história a partir de todo o conhecimento e da tecnologia africana que veio aqui para o Brasil? O Museu Afro-Brasil, mesmo chocando, eu compreendo perfeitamente, né? Eu também, muitas vezes, quando a Nádia coloca essa questão de olhar para esse museu, olhar essa história dessa perspectiva, mas ele é fundamental para compreender toda a história por esse olhar, por essa cosmologia, da contribuição africana para a formação não só econômica, mas também tecnológica do Brasil. Tem uma frase que eu gosto muito, Cris, de usar, que é dizer que existe um continente africano sem o Brasil, mas não existiria um Brasil sem o continente africano. Sem um continente africano. Brasil só é Brasil estruturalmente em função de todo esse olhar e essa corporalidade, essa tecnologia africana. Então, o Museu Afro-Brasil ele traz todos esses elementos para quem ainda não conhece, quem não visitou, precisa ir visitar o Museu Afro-Brasil, porque ali a gente consegue compreender a dimensão do que é a diáspora africana, as diásporas, na verdade, e a dimensão do que é o continente africano na formação do país. Eu vou aproveitar essa sua frase para encerrar o nosso programa de hoje. Existe uma África sem Brasil, mas não existe um Brasil sem um continente africano. Obrigada, Nádia. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, é um prazer te rever de novo, estar aqui, poder participar num programa desse que fala de mim. Que beleza! Obrigada, Tadeu. Eu que agradeço, Cris, a você, a toda a equipe do Estação Livre, a todas e todos e todas que nos assistem aqui e que fica aqui a dica para a gente conhecer muito mais sobre a contribuição africana na formação da identidade do povo brasileiro. E o Estação Livre de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe que para acompanhar a gente é só seguir as nossas redes sociais. Aí você pode rever os programas, inclusive esse aqui que ficou muito bonito. Para a gente finalizar, eu quero encerrar com uma palavra em creole que significa tchau. Mantenhas!